Compreender que nosso corpo físico não é meramente uma coleção de células, mas também um instrumento para a consciência espiritual, é o primeiro passo rumo à maturidade de um escolhido. Quando Deus nos criou, Ele estabeleceu uma conexão intrínseca entre espírito e corpo. Para o escolhido, essa conexão é como uma antena parabólica perfeitamente calibrada, apontada diretamente para o reino dos céus. Quando falamos de calafrios ou arrepios, estamos nos referindo a uma linguagem verbal. O mundo espiritual é um mundo de vibrações e, portanto, emite frequências que nossas almas percebem imediatamente. Como a alma reside no corpo, essas vibrações espirituais reverberam pelo sistema nervoso, causando a resposta física que você sente na pele, mesmo sem qualquer influência da temperatura externa. Muitos dos escolhidos de Deus passaram anos tentando explicar racionalmente essas sensações, atribuindo-as a simples correntes de ar ou mudanças repentinas de pressão. No entanto, o verdadeiro despertar espiritual começa quando você aceita que seu sistema nervoso é essencialmente um intérprete de presenças invisíveis. Esses calafrios são um sinal de que o véu entre o natural e o sobrenatural está se tornando mais tênue. Imagine um sistema de radar de alta precisão capaz de detectar movimentos antes mesmo que o olho humano os veja. É exatamente assim que seu corpo funciona como o escolhido de Deus. Você sente a eletricidade espiritual de um ambiente antes que qualquer pessoa fale. Essa é uma vantagem divina que o Pai lhe concedeu, para que você nunca seja pego de surpresa. A sensibilidade não é uma falha ou um sinal de fraqueza emocional, mas uma característica pertencente à sua herança espiritual. O corpo do escolhido reage à santidade ou à impureza, como um instrumento musical que responde ao toque de um mestre. Aprender a valorizar essa antena é essencial para que você não sobrecarregue sua mente com dúvidas desnecessárias sobre o invisível. Quando você aceita seu papel como uma antena viva, começa a viver com mais clareza. Você para de resistir ao que sente e começa a observar o que esses sinais estão tentando transmitir. É uma jornada de descoberta, onde cada momento arrepiante é uma palavra do céu, convidando você a prestar atenção às coisas invisíveis a olho nu. O arrepio de confirmação é uma das manifestações mais belas e reconfortantes na vida do escolhido. Ele age como um selo sagrado que Deus coloca sobre uma verdade recém-revelada ou uma decisão recém-tomada. É o momento em que o Espírito Santo sussurra através da sua pele: sim, este é o caminho. Certamente você já experimentou ouvir um ditado, ler um versículo bíblico ou ter um pensamento e imediatamente sentir um doce arrepio percorrer seu braço. Isso acontece porque a verdade divina carrega um peso especial. Quando essa verdade toca sua alma, ela cria uma ressonância que faz o corpo físico vibrar em concordância. Para o escolhido, esse sinal é uma bússola confiável em tempos incertos. Em um mundo cheio de vozes e opiniões, o arrepio da aceitação é a bússola interior que aponta para o verdadeiro norte. Não traz uma excitação passageira, mas uma paz profunda, selando seu conhecimento interior e dando a certeza necessária para agir com plena autoridade. Essa revelação também serve para confirmar sua identidade divina. Muitas vezes o inimigo sussurra mentiras dizendo que você é indigno ou que seus sonhos são pura loucura. Nesses momentos de dúvida, Deus envia um arrepio sagrado como um abraço palpável, reafirmando que Ele está no controle de todas as coisas. É uma prova tangível de que o Rei do Universo te conhece. O que torna esse arrepio diferente é a clareza que ele traz. Ao contrário do tremor do medo, o arrepio de confirmação expande sua mente. Você sente as peças se encaixarem e uma nova força interior surge. É como se a assinatura de Deus estivesse gravada em seus nervos, tornando essa verdade inabalável. Maturidade espiritual é aprender a não confiar nesses sinais, mas usá-los como reforço para a palavra de Deus. O escolhido entende que Deus fala de muitas maneiras, e o toque físico é uma das mais íntimas. É a imagem de um pai segurando a mão de seu filho, simbolizando que estão caminhando na direção certa, em completa união. Contudo, nem todo arrepio sentido pelo escolhido é um convite para celebrar. Alguns são, na verdade, sentinelas. Como escolhido, sua sensibilidade capta essas frequências errôneas no reino espiritual. Quando você entra em um lugar ou se aproxima de alguém e sente um arrepio seco e inquietante, é sua alma enviando um alerta vermelho. Esse tipo de manifestação física é chamado de discernimento espiritual, operando através do corpo.
O Espírito Santo que habita em você reage à presença de opressão, inveja ou má vontade, mesmo antes que seu cérebro processe quaisquer palavras ou gestos. Este é um mecanismo de defesa divino, projetado para que você não seja enganado por aparências superficiais. Frequentemente, o escolhido tenta ser educado e ignora o arrepio que percorre sua espinha quando está perto de certas pessoas. No entanto, ignorar esse aviso é como desligar um detector de fumaça no meio de um incêndio. Se o calafrio vier acompanhado de uma sensação de peso no peito ou um forte desejo de ir embora, confie na orientação silenciosa que Deus lhe dá. Ao contrário do toque suave de Deus, o calafrio de aviso desencadeia um reflexo defensivo. É como se sua alma estivesse erguendo um escudo contra uma flecha flamejante. Deus lhe deu esse dom para que você saiba para onde não ir. Você é um radar de santidade, e qualquer impureza desencadeará imediatamente essa reação de repulsa. Aprender a reconhecer o mal através do corpo ajuda o escolhido a evitar armadilhas terríveis. Às vezes, uma oferta parece perfeita, uma pessoa parece bondosa, mas o calafrio gélido diz o contrário. Não chame isso de ilusão, chame de proteção profética. Deus está revelando o fruto antes mesmo de você prová-lo, para proteger seu caminho e seu destino. Use essa sensibilidade para interceder. Quando sentir o aviso, não entre em pânico. Exerça autoridade. Proclame o sangue de Jesus e peça ao Pai que revele o que está oculto. Ser escolhido é o privilégio de ser avisado pelo próprio Criador dos perigos que virão, ajudando-o a caminhar com sabedoria como as serpentes e mansidão como as pombas. Uma das experiências mais poderosas para os escolhidos é o arrepio que sinaliza a presença iminente de mensageiros celestiais. A Bíblia diz que os anjos são espíritos servos, enviados para ministrar àqueles que herdarão a salvação. Quando um anjo de Deus entra em seu espaço físico, ele traz consigo a atmosfera vibrante da presença de Deus. O arrepio angelical é inconfundível. Geralmente começa no topo da cabeça e se espalha para baixo como uma onda de eletricidade estática. Não é um frio desagradável, mas uma vibração que faz você sentir o ar ao redor se tornar mais denso e sagrado. Esta é a evidência física de que o exército celestial acampou exatamente onde você está. Muitos dos escolhidos de Deus experimentam isso em momentos de solidão, em oração profunda ou mesmo em meio a um perigo iminente. Os anjos não precisam aparecer visivelmente para que você saiba que estão presentes. Seu corpo físico testemunha a glória que eles carregam. Isso serve como um lembrete de que você nunca está sozinho no mundo invisível. Esse arrepio fortalece a coragem do escolhido. Quando você se sente impotente, Deus lhe dá esse toque para dizer: "Dei ordens aos meus anjos a seu respeito." É uma sensação de segurança que se espalha por todo o seu corpo, acalmando seu espírito. O mundo pode não ver, mas o escolhido sente claramente a guarda real o acompanhando todos os dias. É importante lembrar que os anjos de Deus estão sempre direcionados a Cristo. O tremor que eles produzem nunca leva à adoração angelical, mas à profunda adoração ao próprio Deus que os enviou. Se você sentir essa presença viva, saiba que o céu está agindo em sua vida. Os mensageiros estão trazendo respostas, quebrando correntes e protegendo você de ataques insidiosos. Aprenda a receber essa visita com gratidão. Quando a frieza da presença angelical o tocar, pare por um momento e reconheça a graça de Deus. Essa sensibilidade é uma dádiva, permitindo que você se sinta conectado ao seu verdadeiro lar, o reino de Deus. Você é um cidadão do céu, e essas vibrações são um contato constante com seu lar espiritual. O escolhido age como um canal vivo de comunicação entre as necessidades da terra e a provisão do céu. Há um tipo particular de tremor que não surge da alegria pessoal ou da autoafirmação, mas das necessidades urgentes dos outros. Esse é o tremor da intercessão, ou o peso da oração expresso através do corpo físico. Muitas vezes, você está vivendo sua vida diária em completa paz, quando de repente um arrepio inesperado e uma inexplicável sensação de inquietação o dominam. Não há razão lógica nas circunstâncias ao redor, mas seu espírito detectou um clamor por ajuda no mundo invisível. Deus está usando sua sensibilidade para chamá-lo a uma urgente missão de resgate espiritual. Para o escolhido, esse arrepio é como uma mensagem divina que chega até você e diz: alguém precisa ser protegido. Frequentemente, junto com esse arrepio, o nome ou o rosto de uma pessoa específica continua aparecendo em sua mente.
O sistema nervoso do escolhido é sensível o suficiente para captar a dor de um irmão ou irmã, ou um perigo iminente. Ignorar essa revelação é perder a oportunidade de se tornar a resposta de Deus para a vida de alguém. O fardo da oração é uma responsabilidade sagrada, que exige prontidão. Quando o arrepio da oração intercessória o tocar, sua primeira reação deve ser parar e perguntar ao Espírito Santo por quem você precisa lutar naquele momento, para que a unção possa fluir através de você. Esse tremor da oração intercessória pode ser sentido como uma forte vibração ou um frio que não se dissipa até que você abra a boca para orar. É como a corrente da necessidade, onde outra pessoa busca um ponto de contato através de você. O escolhido é o para-raios de Deus. Você recebe a carga espiritual para que ela possa ser liberada através da oração com autoridade. Muitas batalhas são vencidas em silêncio, simplesmente porque existe um escolhido sensível o suficiente para não perder esse tremor. Você pode estar salvando uma vida, prevenindo um acidente ou confortando alguém profundamente deprimido, sem sair do seu lugar. A distância não existe no reino espiritual, e seu corpo é o sensor que sinaliza que o trabalho intercessório começou. Com o tempo, você aprenderá a discernir a intensidade desses momentos de frio. Existem momentos leves, que simplesmente pedem uma oração de apoio, mas também existem momentos fortes e persistentes, que indicam uma séria batalha espiritual onde a vida de alguém está em jogo. Um escolhido maduro não teme esse fardo, mas entende que Deus lhe confiou isso por um tempo. Uma das provas mais claras de que você cumpriu o propósito desse sinal é a sensação de alívio imediatamente após a oração. Quando a vitória é estabelecida ou a proteção é concedida, o tremor cessa e uma paz sobrenatural preenche seu corpo. É a confirmação de que o canal completou sua função e a graça divina foi entregue ao destinatário correto. Tornar-se um intercessor por meio da sensibilidade corporal é um nível profundo de intimidade com o Pai. Você começa a sentir o que o coração de Deus sente pela humanidade. Esse tremor é a evidência de que você não está mais vivendo para si mesmo, mas é parte de um corpo vivo, onde, quando uma parte sofre, o escolhido sente a ressonância. A sexta manifestação que o escolhido experimenta é o tremor associado à poderosa obra de Deus na cura e libertação. Quando o poder do Espírito Santo começa a agir para restaurar um corpo ou libertar uma alma, o corpo físico reage ao impacto da glória. É o fogo de Deus, paradoxalmente, muitas vezes sentido como um frio intenso. Se você estiver em uma sessão de oração ou em um momento de privacidade e sentir um arrepio que parece estar purificando você internamente, saiba que um processo de purificação está em andamento. O poder de Deus é como uma corrente elétrica. Quando encontra obstrução ou impureza, produz uma reação poderosa. O arrepio é a evidência de que o sagrado está repelindo a impureza. Muitas pessoas escolhidas compartilham que, durante o processo de libertação, sentem calafrios, como se algo estivesse sendo puxado de suas costas ou de suas mentes. Isso não é imaginação. É a sensibilidade do templo, do seu próprio corpo, ao movimento que expulsa as trevas. A luz de Deus é algo que nenhuma opressão pode resistir. E o tremor é um sinal de que as correntes estão sendo quebradas. Da mesma forma, na cura física, o frio pode ser um sinal de que a mão do médico acima de todos os médicos está tocando a área dolorida. A unção da cura é uma energia real e palpável, emanando do trono de Deus. À medida que permeia a carne do escolhido, a reação natural é esse tremor sagrado, preparando o corpo para receber a restauração completa. O escolhido que atua no ministério de cura frequentemente sente as mãos formigarem ou esquentarem antes de tocarem outra pessoa. Isso significa que a bateria espiritual foi totalmente carregada e está pronta para ser liberada. O frio é um aviso de que o céu está abrindo seu poder, permitindo que você se torne um instrumento de milagres na vida de outras pessoas. É essencial não temer essas reações poderosas. Às vezes, o tremor é tão forte que o corpo chega a estremecer. O segredo está em saber como se entregar ao fluxo. O escolhido compreende que seu corpo é meramente um veículo para a manifestação do seu reino. Quando o poder de Deus flui, a estrutura humana vibra diante da onipotência sem limites ou barreiras. Tais arrepios também podem ocorrer quando você lê um testemunho de um milagre. Quando você ouve o que Deus fez por outros, sua alma se conecta com essa fé e seu corpo responde com um tremor gélido de esperança.
Deus está lhe dizendo que, se Ele fez isso por alguém, Ele pode fazer por você também. Esse tremor é a ativação da fé que estava adormecida dentro de você. Após essas manifestações de cura e libertação, o escolhido muitas vezes sente um alívio indescritível. Você sente como se um peso enorme tivesse sido tirado dos seus ombros. A sensibilidade do seu corpo permite que você testemunhe todo o processo do começo ao fim. Você não apenas acredita que foi liberto ou curado, você realmente sente o poder de Deus realizando uma cirurgia espiritual. Mantenha seu coração focado no doador deste presente, não apenas na sensação. Os arrepios são meramente um efeito colateral da glória. O foco do escolhido deve ser sempre a presença de Jesus, a fonte de toda cura. Ao respeitar a atuação do Espírito Santo em seu corpo, você se torna um canal cada vez mais puro e forte para a sua glória. Lembre-se de que essa sensibilidade lhe foi dada para que você possa ser uma testemunha viva do poder de Deus. Cada arrepio de libertação que você sente é um capítulo da sua própria história de vitória, sendo escrito dentro do seu corpo. Use essa experiência para encorajar outros escolhidos que ainda têm medo dessas manifestações e mostre a eles que o tremor é apenas o prelúdio de um milagre. A sensibilidade espiritual de um escolhido é como uma espada preciosa que precisa ser constantemente afiada e protegida da ferrugem do mundo. Simplesmente sentir os arrepios não basta. É essencial entender como nutrir esse radar para que ele se torne uma ferramenta precisa em suas mãos. Sem o devido cuidado, esse dom pode se desordenar, tornando-se até mesmo exaustivo para quem o possui. O primeiro passo para desenvolver essa consciência é a disciplina da solidão e do silêncio. Vivemos em um mundo barulhento, constantemente tentando abafar a voz do Espírito Santo com anúncios incessantes e formas vazias de entretenimento. Um escolhido precisa de momentos para se desligar de todo o ruído externo e sintonizar-se com a frequência do Todo-Poderoso. É nesse silêncio que os arrepios se tornam mensagens claras e se transformam em orientação. A oração não deve ser meramente um monólogo onde você apresenta suas necessidades, mas um exercício de escuta ativa. Ao orar, preste atenção às reações do seu corpo. Comece a perceber seus sentimentos enquanto fala sobre tópicos ou pessoas específicas. Com o tempo, você perceberá que o Espírito Santo usa certos padrões de arrepios para indicar sim, não ou espere, refinando assim sua comunicação com o Pai. Ler a palavra de Deus é o combustível que impede que sua antena fique bloqueada. Sem um fundamento bíblico, os escolhidos de Deus correm o risco de cair no misticismo ou serem desviados por emoções passageiras. A Bíblia é o filtro absoluto. Se um arrepio levar a algo contrário às Escrituras, descarte-o imediatamente. A verdade revelada no corpo deve sempre estar alinhada com a verdade revelada na palavra sagrada. Além de desenvolver essa sensibilidade, você também deve protegê-la da poluição do seu entorno. Como um receptor sensível, lugares cheios de pecado, boatos ou violência podem causar curtos-circuitos em seu espírito. Se você se coloca constantemente em ambientes espiritualmente tóxicos, sua sensibilidade pode ficar entorpecida ou embotada. O escolhido deve ser seletivo sobre onde vai e com quem compartilha sua energia e tempo. Tenha cuidado com o que vê e ouve. Imagens e sons carregam frequências espirituais que podem contaminar seu radar. Se você consumir conteúdo que glorifica o medo ou a imoralidade, seu corpo começará a enviar sinais falsos ou ficará confuso entre avisos de Deus e meros reflexos do que você já recebeu. Santificar os olhos e os ouvidos é proteger a pureza da receptividade espiritual. O jejum é a ferramenta mais poderosa para purificar a lente do espírito. Quando você subjuga as necessidades da carne para priorizar o Espírito Santo, sua sensibilidade aos sinais sagrados aumenta drasticamente. O jejum remove a gordura espiritual que nos impede de sentir o toque sutil dos anjos ou o sussurro do Espírito Santo. É como redefinir sua antena para a configuração original do Criador. Aprenda a dizer não a situações que você realmente sente que estão erradas em sua essência. A pressão social muitas vezes nos leva a ignorar um sinal de alerta. O escolhido corajoso confia mais no que o Espírito Santo está sinalizando em seu corpo do que no que os outros dizem ao seu redor. Obedecer aos sinais de alerta do seu corpo fortalecerá seu dom e aumentará a confiança de Deus em você. Mantenha um coração humilde. O orgulho é o maior inimigo da sensibilidade espiritual.
Se você começar a pensar que é especial ou superior por sentir arrepios, o fluxo da revelação pode secar. Lembre-se de que este dom é dado para servir ao reino, não para alimentar o ego. Deus confia seus mistérios e toques àqueles que se veem como pequenos aos seus próprios olhos, prontos para servir. Por fim, entenda que sua sensibilidade é um ciclo de aprendizado. Haverá dias em que tudo parecerá vibrar na presença de Deus, e haverá dias de completo silêncio. Nesse silêncio, não se desespere. Isso simplesmente acontece quando Deus está lhe ensinando a caminhar pela fé, não apenas pelo sentimento. Um arrepio é uma recompensa da graça, um carinho do Pai para lembrá-lo de que Ele está cuidando de cada detalhe. Proteja sua paz a todo custo. Ansiedade e estresse são os ruídos que impedem o escolhido de sentir as sensações arrepiantes da intercessão ou da cura. Quando sua mente está em paz, seu corpo se torna um lago calmo, onde qualquer pedra lançada pelo Espírito Santo cria ondulações claras. Nutra o descanso em Deus e você descobrirá que sua consciência espiritual alcançará níveis que você jamais imaginou serem possíveis. Chegamos ao fim desta jornada de revelação, mas para você, o escolhido, este é apenas o despertar de uma nova maneira de caminhar sobre a terra. Agora você entende que cada vibração, cada arrepio e cada tremor que percorre seu corpo tem um nome, um endereço e um propósito sagrado que vem diretamente do trono da graça de Deus. Você não é excessivamente sensível, nem facilmente influenciado. Na verdade, você é um instrumento de alta precisão, afinado pelo próprio Criador, para captar as frequências do reino. De hoje em diante, contemple seu corpo com a reverência que convém a um templo vivo, pois é nele que o invisível se torna visível à percepção humana. Escute a linguagem da sua pele, como quem escuta uma profecia silenciosa, porque Deus está usando seu sistema nervoso para guiá-lo através das incertezas deste mundo. Você se tornou como um farol espiritual, capaz de pressentir a tempestade antes que ela chegue e de abraçar com alegria a paz, mesmo antes que ela apareça no horizonte visível aos seus olhos físicos. Não tenha medo de receber essa nova autoridade espiritual em sua vida diária. Use o discernimento que exploramos juntos hoje para proteger seu lar, sua família e o ministério para o qual o Senhor o chamou. Quando sentir o arrepio da confirmação, avance com coragem. Quando o frio do aviso surgir, recue com sabedoria e cubra-se com o sangue de Jesus. Lembre-se, naqueles momentos em que a vibração da presença angelical tocar seus ombros, tudo o que você precisa fazer é simplesmente adorar o Senhor com toda a sua alma. O céu está visitando a terra através de você, e cada sensação física é um lembrete amoroso de que você nunca está sozinho. Você foi marcado por um poder sobrenatural para ser um canal de glória. Oração final. Pai, eu agora selo esta palavra na vida de cada um dos seus escolhidos que chegaram até aqui. Que a sensibilidade deles seja preservada e ampliada. Que cada arrepio se torne uma bússola firme e cada sensação gélida uma proteção divina. Que caminhem com a certeza de que Ele está ao alcance. Amém. Antes de irem embora, quero ouvir a sua voz nos comentários, pois a sua experiência fortalecerá a fé de outros escolhidos. Vocês já sentiram esses arrepios descritos em algum momento específico da vida? Escrevam aqui embaixo. Ou compartilhem seus sentimentos sobre como a experiência desses arrepios se desenrolou.